Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje iremos tratar das expressões católicos praticantes e católicos não praticantes. Certamente todos nós já escutamos essa expressão, mas será se elas de fato significam uma distinção real entre as pessoas que fazem parte da igreja? É o que veremos nos próximos minutos desse vídeo. Por isso eu peço, fique comigo até o final para compreendermos bem essa questão. É comum falarmos em católicos praticantes e não praticantes, porém essas expressões estão longe de estarem corretas. E para compreender bem isso, fique comigo até o final desse vídeo, que eu irei explicar todos os detalhes, o porquê que é errado falar em católicos praticantes e não praticantes. O que as pessoas querem falar quando dizem católicos não praticantes? Certamente estão falando daquelas pessoas que não frequentam a igreja ou simplesmente foram batizadas, mas não vivem a sua fé, não faz parte de nenhum movimento dentro da igreja. E quando se fala em católico praticante, se refere às pessoas que foram batizadas e estão ali engajadas em grupos, em movimentos e frequentemente vão às celebrações na igreja. Até aqui, acredito que não tenhamos nenhum problema. Todos conseguem compreender o que cada expressão dessa significa. Os católicos não praticantes, os populares católicos de IBGE e os católicos praticantes, aqueles que de certa forma participam da vida da igreja. Mas agora vamos problematizar um pouquinho. Vamos fazer o exercício de compreender essa realidade de uma forma mais profunda. Primeiramente, vamos tratar dos católicos não praticantes, os católicos de IBGE. Essas pessoas, podemos classificá-las como pessoas infiéis. Por quê? Porque elas não participam daquilo que elas dizem crer. Geralmente são pessoas que foram batizadas na igreja por uma simples tradição, mas que em nenhum momento de sua vida teve a sua fé amadurecida e uma experiência real com o Jesus Cristo. Por isso vivem sua fé de uma forma espontânea e longe de Deus. Geralmente são pessoas que buscam um sincretismo religioso, são pessoas que qualquer religião é boa, qualquer coisa serve. Portanto, elas não se esforçam por conhecer e amar a Deus de forma mais profunda. Por isso mesmo, podemos classificá-los como católicos infiéis. Concordam comigo até aqui? Então, vamos dar o próximo passo. E vamos falar sobre os católicos praticantes. Como disse no início, sobre os católicos praticantes, são pessoas que, de certa forma, estão engajadas nos grupos, nos movimentos, prestam algum serviço dentro da igreja. E dentro desse grupo, que costumamos chamar de católicos praticantes, há também pessoas que, embora estejam engajadas dentro da igreja, participam de grupos, de movimentos, muitas vezes até ocupam cargos dentro da hierarquia da igreja, mas não têm fé. E muitas não acreditam, de fato, nas verdades reveladas por nosso Senhor e ensinadas pela igreja ao longo dos séculos. Muitas dessas pessoas que estão nos grupos dentro da igreja, ocupando ministérios, funções dentro da igreja, vivem uma fé subjetiva, baseado nas suas opiniões, e escolhem o que querem ou não acreditar. E muitas vezes querem sobrepor suas opiniões àquilo que tradicionalmente foi ensinado e registrado nos documentos
e no catecismo da Igreja Católica. Portanto, embora estejam engajados dentro da Igreja, não vivem a fé da Igreja. E também podemos chamá-los de católicos infiéis, pois, embora participem da vida da Igreja, não vivem, de fato, a doutrina e os ensinamentos da Igreja. Por fim, querem se sobrepor ao próprio Cristo, quer se sobrepor à realidade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e ensinada pela Igreja ao longo dos séculos. Por essa razão, são também infiéis. Bem, até aqui eu só falei dos membros infiéis da Igreja. E o vídeo fica até com um tom meio que negativo. Mas existem muitas pessoas dentro da Igreja que de fato vivem a fé de acordo com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a doutrina e o magistério da Santa Igreja Católica. E essas pessoas sim podem, com todo direito, ser chamados de católicos fiéis. E graças a Deus são muitos. E temos os santos que nos dão garantia e testemunho que ao longo dos séculos da Igreja sempre houveram pessoas que souberam dar um exemplo perfeito de vivência da fé. E por isso são modelos para cada um de nós. Portanto, devemos buscar a santidade assim como eles buscaram e conquistaram. Esses sim são os verdadeiros católicos, os católicos fiéis. Sendo assim, de forma reflexiva, de forma crítica, podemos perceber que as expressões católicos praticantes e não praticantes não conseguem expressar essa realidade da vivência ou não da fé católica, pois uma pessoa pode de fato estar completamente distante da Igreja, mas foi batizado e por isso não pratica a fé, não participa da vivência da Igreja, por isso são infiéis. Mas também há pessoas que estão engajadas dentro da vida da Igreja. Porém, muitos não vivenciam de forma plena a fé católica. E há então aqueles católicos autênticos, aqueles católicos que não são católicos perfeitos, mas sacrificam a sua vida em busca da fidelidade. Isso deve ficar muito claro. Falar dos católicos fiéis não quer dizer que são pessoas perfeitas, que não erram, que não pecam, mas são pessoas que, com seus erros, seus defeitos, seus pecados, buscam arrependimento, buscam os sacramentos e procuram, de coração sincero, ser fiéis a Cristo e a sua Igreja. E é claro que o objetivo desse vídeo não é rotular as pessoas, para que a partir de agora você possa dizer: ah, tal pessoa é um católico infiel, tal pessoa é um católico fiel. Não, muito pelo contrário. O objetivo desse vídeo é fazer uma reflexão pessoal, para que nós possamos nos perguntar sobre nós mesmos: que tipo de católico sou eu? Será se sou fiel ou se sou infiel? E refletindo sobre nossas ações, sobre nossas atitudes perante a Igreja, perante o próprio Deus, devemos buscar sempre a conversão, pois todos nós, ora somos fiéis, ora somos infiéis. Mas a diferença está na busca, no desejo sincero de buscar a verdade, de buscar a Deus de todo o coração. E o caminho para essa fidelidade começa a partir do amor de Deus. O amor que temos para com Deus e o reconhecimento do amor que Deus tem para conosco. E se amamos de fato a Deus, precisamos conhecê-lo para saber qual é a sua vontade para nós.
E essa vontade de Deus não se dá de uma forma subjetiva, individualista, mas se dá de forma concreta na sua revelação. Por isso, para amar a Deus é necessário conhecê-lo e buscar cada vez mais o conhecimento de Deus e das coisas de Deus. E esse canal quer ser um instrumento para que você possa conhecer cada vez mais a Deus e as coisas de Deus. Por isso, peço sua inscrição. Inscreva-se nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você conhece, para que cada vez mais possamos conhecer e amar a Deus. Fiquem todos na paz de Deus e aquele abraço.